Olá você, seja muito bem-vindo à nossa live streaming. Está no ar o Vidya News, o programa que traz até você o sistema filosófico Vidya, de segunda a quinta às 8 horas da manhã, neste canal e nos demais canais de mídia social, como Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e na nossa página oficial, trazendo sempre temas variados e motivadores. Quais as dimensões da intolerância religiosa no Brasil? Nosso Brasil é um país imenso e é um grande mosaico de expressões religiosas das mais variadas. Isso vem desde o cristianismo católico inicial, quando as diversas nações europeias invadiram a nossa terra, impondo no curso da história uma diversificação imensa de vertentes cristãs e, posteriormente, forçando a ampliação de cultos afro-brasileiros, cujas experiências, crenças e tradições foram trazidas pelos escravos vindos da África. Ainda, misturadas à religião indígena local, se desenvolveram e se ramificaram enormemente, preenchendo um espaço frustrado de uma fé imposta. Tudo isso faz parte da nossa história e da nossa cultura, das nossas crenças trazidas pelos europeus, misturadas com as crenças dos nativos originais deste nosso país e até mesmo a invasão de outras seitas e crenças esotéricas. Aceitemos isso ou não, é um fato. Com todo respeito a todas as pessoas, do meu ponto de vista, nosso país ainda não está preparado nem mesmo para uma democracia política madura e sensata, e muito menos para uma religiosidade aberta, ecumênica e consciente. Um exemplo prático é quando amigos nossos, conhecidos, de diversas concepções cristãs, se reúnem para um café e iniciam a acirrada discussão sobre a Bíblia e a competição dos egos para ver quem é o melhor e quem tem mais conhecimento em teologia. Ora, evangélicos ofendem católicos, católicos ofendem evangélicos e muitas vezes ambos se reúnem para atacar o espiritismo e qualquer outra religião ou filosofia oriental. Amizades são desfeitas pela imaturidade espiritual de toda essa gente e pela prepotência de que a nossa igreja, entre aspas, é a melhor que a sua. E por aí vai. As guerras continuam, as guerras foram construídas pela indústria armamentista e estimuladas pela intolerância de mentes fanáticas e desajustadas. Senhores, amigos, eu pretendo mostrar que vemos diariamente o preconceito racial e religioso no Brasil, fruto da nossa pequena e insignificante consciência e também da nossa completa inconsciência espiritual. Certa vez, Mahatma Gandhi, o grande expoente, advogado e filósofo hindu, disse ao almirante Louis Mountbatten, oficial superior da Marinha Real Britânica: Almirante, todos nós somos crianças aos olhos de Deus. No Brasil, a Constituição Federal prevê que a Igreja e o Estado não se misturam, afirmando que o Estado é laico. Mas ainda hoje, pasmem, apesar da mudança de algumas posturas e da melhora, mesmo que pequena, da consciência social, encontramos ainda em nossos tribunais afixada no alto, acima da cabeça de alguns magistrados, a cruz cristã afirmando a fé católica. Ora, isso não é correto. Afirmarmos pela lei uma coisa, mas demonstrarmos outra. Quando pessoalmente eu ministro alguma palestra sobre o hinduísmo, budismo,
a filosofia Vidya, sobre reencarnação, ressurreição, karma, dharma e tantos outros assuntos, alguns cristãos se afastam e me olham com olhos de condenação ou com os olhos de comiseração e piedade. Querem eles me fazer sentir culpado por não declarar o mesmo credo que eles. Porém, em nenhum momento eu faço o mesmo com eles. Ao contrário, tento me aproximar, discutir sobre as passagens do Evangelho cristão, tento ser amigável e debater com amadurecimento. Eu fiz teologia exatamente para compreender melhor o pensamento cristão, entender corretamente a história do cristianismo e tentar perceber por que há tanta discórdia. Fui homenageado com o título de ministro da Igreja da Vida Universal, Universal Life Church, nos Estados Unidos. Mas antes disso, eu fui consagrado Brahma Rishi e Yoga Guru na Índia, em 1994, pelo Vishwa Unyaya Samsad, antigo Parlamento Mundial de Desenvolvimento Indiano. Hoje, a nossa legislação proíbe a intolerância religiosa, mas somente depois de ver o exemplo de outras grandes nações a respeito do tema, vejo que essa falta de habilidade, de consciência e condescendência em reconhecer e respeitar as diferentes crenças e religiões é que produz a desarmonia e a falta de amor entre as pessoas aqui no Brasil e também em qualquer outro país do mundo. O grande teólogo alemão Hans Küng diz que não haverá sobrevivência sem uma ética mundial. Não haverá paz no mundo sem paz entre as religiões. E sem paz entre as religiões, não haverá diálogo entre as religiões e as filosofias. Essa discórdia tem que acabar. Não foi isso que Jesus, o Cristo, ensinou. Mas é assim que as pessoas agem, há mais de 2000 anos. Vemos a intransigência e a maldade humanas sendo vigorosas e bárbaras, tal como na Idade Média, um dos piores, ou talvez o pior, período da nossa terra, com a incompreensão de outras crenças, seitas ou religiões em solo brasileiro. Parece que falta-nos apenas a pena, o pergaminho, a fogueira e a inquisição dos sacerdotes hipócritas que não toleravam, sob hipótese alguma, quem não aceitasse Jesus como Senhor e único Salvador. Isso é um disparate total. Não foi isso que o Mestre Jesus veio ensinar. Ele pregou amar uns aos outros. E amar significa tolerar, condescender e consentir que cada um trilhe o seu próprio caminho, no seu tempo, conforme Salomão disse, tenha suas próprias experiências e vivências, mas dentro do amor, do respeito e da verdade. Diante da diversidade e da contraditoriedade das ideias e das práticas religiosas no mundo, não basta ter conhecimento enciclopédico acumulado. Isso já se encontra em qualquer uma das inúmeras obras de consulta e de coletâneas de fontes na internet. Isso para não falar do mar de literatura especializada que existe hoje. E por isso, em relação à religião, nós temos que ter o entendimento e a cooperação de que uma religião única não é o ideal. Muitas são as concepções, muitas são as cabeças e os entendimentos. O que precisamos, de fato, é uma teologia ecumênica, uma teologia de paz entre cristãos, judeus, muçulmanos, sikhs, hindus, enfim. Precisamos de um horizonte ecumênico. Muitos são os rios que levam ao mar. Por isso eu penso que uma teologia para a paz
exige uma verdadeira teologia ecumênica, que abra a sua cabeça e mostre todas as vertentes possíveis para que cada indivíduo possa escolher o caminho a ser trilhado. Assim, apesar dos esforços da ONU e de outros organismos internacionais promotores da paz, a raiz da intolerância religiosa, infelizmente, continua presente em diversas áreas da nossa sociedade brasileira e nos lares brasileiros. Não digo que todas as famílias brasileiras sejam assim, mas vejo que muitas fazem isso. E continua presente no meio das religiões que causam a discórdia e semeiam o mal. O grande filósofo brasileiro, o professor Marco Natali, fala que a religião afasta as pessoas, mas a espiritualidade as une. Por isso, nós, como teólogos e gestores espirituais, devemos nos empenhar para elucidar e iluminar a todas as pessoas para conduzir com ética e respeito, fraternidade e amor. Somente dessa forma poderemos eliminar todos os problemas humanos e sociais, seguindo em direção ao absoluto onipotente. Essa é a meta. No final de nossas vidas, nada de material ou científico vai importar. No final das nossas vidas, não importará se somos católicos, protestantes, crentes, batistas, sikhs, hindus, muçulmanos, whatever. A única coisa que valerá é o bem que tivermos feito uns para os outros com os instrumentos que tivermos em nossas mãos.